Calim, nós temos o Parashá de Jacó, Pará e por fim a Parashá de Racodas, bem no início do mês de Nissan, antes do início do mês de Nissan, para então chegarmos à Pessa. E essa primeira Parashá de Shecalim, trata da doação, né, de um censo, cujo fim acaba sendo, entre aspas, a doação de meio shekel. Um shekel tinha aproximadamente 11 gramas, mais ou menos 11 gramas, o peso. Então, meio shekel, algo em torno de 5,5, alguns colocam até 6 gramas de material de prata, geralmente prata, que se entregava, então, ao sacerdote. Nesse caso, da leitura que nós fizemos ali de Êxodo 30, essa doação ela deveria ser feita para o templo, para a construção do templo. Depois, toda vez que um censo vai ser anunciado, vocês lembram de alguns episódios, provavelmente de um episódio bem clássico, em que um rei famoso chama um censo e Deus o repreende por chamar um censo, vocês lembram? Exatamente. Porque o censo estava associado a uma função interessante, a função do aumento de impostos. Então você fazia o censo, você chamava as pessoas, fazia o levantamento de quantas pessoas tinham acima de tal idade, etc., podiam servir o exército, que era mão de obra e tal, e aí você cobrava dessas pessoas uma porcentagem. E é por isso que o censo é tão, de uma certa maneira, condenado dentro do texto bíblico, depois, posteriormente, a não ser que Deus peça. Né? Mas quando o homem resolve fazer censo, ele é condenado porque o censo está associado à ideia de aumento de impostos. Algo interessante da gente pensar. Bom, a Parashá de Shecalim, ela acaba se tornando uma mitzvah, em relação à Pessa, porque, de acordo com uma diversidade de rabinos, é parte de Pessa doar, fazer uma doação generosa à casa de Deus. É parte de Pessa você levar uma doação generosa à casa de Deus antes de Pessa, para que haja mantimento para a ceia de Pessa na casa de Deus. Também bem interessante. Mas nós vamos nos ater mais aqui à Parashá de Mishpatim. A Parashá de Mishpatim, logo depois do texto dos 10 mandamentos, nós começamos capítulo 21, do verso 1, uma Parashá que inclui um trecho conhecido como Sefer Habrit, né, o livro da aliança, de acordo com Êxodo capítulo 24, a gente já vai chegar lá. Essa Parashá de Mishpatim, ela tem algumas questões interessantes, muito importantes, de nós entendermos. Tá? Ela pode ser dividida em 4 partes distintas. A primeira, do capítulo 21, verso 2, até o capítulo 22, verso 16. Ali a gente tem uma variedade de tópicos legais relacionados com assuntos civis e criminais. E a maior parte desse conjunto de leis ele está escrito no estilo casuístico. Né? Se acontecer assim, vocês podem acompanhar a leitura em Êxodo 21. Vocês podem acompanhar a leitura. São esses estatutos que ele procura. Se comprar os escravos hebreus, 6 anos viverá, mas o 7º sairá do fogo de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, ele sairá sua mulher. E assim uma série de outras leis. No verso 12, muda aqui da lei dos escravos. Né? Quem ferir ao outro de modo que este morra também será morto. Porém, se não lhe amou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designaria um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, uma série de casos, né? E se acontecer assim, então você vai fazer assado, mas se acontecer daquele outro jeito, você vai fazer assim. Depois, uma segunda sessão do capítulo 22, verso 17, no verso 16 aqui na nossa tradução em português, no hebraico verso 17, se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e vem se deitar com ela, se o pai dela definitivamente recusar dar ela ao indivíduo que desposou a virgem, e aqui tem uma série de leis que são leis mais categóricas, são leis mais parecidas com os 10 mandamentos. E elas englobam um grande número de tópicos, diversos tópicos. Tá? Mas são bem humanitárias, são leis com enfoque bem humanitário, assim como o início lá de Êxodo 21. A terceira sessão, Êxodo 23, do verso 20
em diante, do verso 20 em diante, Deus ele coloca uma espécie de apêndice a esse conjunto de leis, desde os 10 mandamentos, enfatizando as promessas divinas que ele tinha feito. Então você vê lá: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarde diante dele, ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e levará os amorreus, os heteus, os ferezeus, os cananeus, aos heveus, aos jebuseus e os destruireis. Não adorarás os seus deuses. Ele enfatiza a promessa, pede por lealdade, e aqui ele coloca um aspecto da aliança que vai ser desenvolvido depois em Levítico e em Deuteronômio. Vocês não vão adorar os seus deuses, não vão prestar culto a eles, não vão fazer conforme as suas obras, mas antes vocês vão destruir totalmente, despedaçar totalmente as suas colunas. Vocês vão servir somente a Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, etc. Então ele coloca aqui um conjunto de bênçãos, uma espécie de apêndice às leis, mas com as bênçãos divinas. E no capítulo 24, verso 1, até o final da nossa paraxá, ele conclui esse Sefer Habrit, esse livro da aliança, com o ritual da aliança. Então o povo todo se reúne. Até aqui Deus fala, aqui o povo responde. Vocês conhecem bem esse texto. Tem sacrifício, tem aspersão de sangue sobre todo o povo, o soco ali, as pés de sangue sobre todo o povo. E o povo, no verso 7, então, eles dizem: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Tudo que diz o Senhor nós faremos e obedeceremos. Então, vamos ler esse texto. E aí então eles sobem para receber a tábua, e Moisés escreve o livro da aliança, recebe as tábuas, escreve esse livro da aliança, e esse então vai ser o livro da aliança de Deus com Israel. Uma série de coisas importantíssimas aqui, que são tremendamente inovadoras da mentalidade legal do Antigo Oriente. Em primeiro lugar, e é uma ligação, a paraxá de Mishpatim é Jeremias. Jeremias. E quando nós lemos o texto de Jeremias, algumas coisas ficam claras por que dessa ligação. Jeremias também está falando da questão dos escravos hebreus, alertando o rei em relação aos escravos hebreus. E a nossa paraxá de Mishpatim começa falando exatamente dos escravos. E são uma série de leis aqui, mais ou menos 10 leis aqui, regulando a questão da escravidão, do escravo hebreu. Do escravo hebreu. E essa coleção de leis acerca do escravo hebreu, você não encontra nenhum tipo de paralelo no Antigo Oriente, regulando a escravidão do hebreu. Tá? Ou a escravidão, quando você escraviza alguém do seu próprio povo, não existe esse tipo de lei nos outros povos. E é uma instituição que apresenta uma clara ligação com a natureza das leis dadas por Deus. Quando nós vimos na semana passada, e provavelmente vocês leram os 10 mandamentos, os 10 mandamentos começam com qual é a primeira palavra de Deus, né? Essas são as 10 palavras que Deus diz. Qual é a primeira palavra que Deus diz? Anuhi. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, a paraxá de Mishpatim, ela começa fazendo uma ligação com a primeira palavra dos 10 mandamentos. E dizendo: olha, quando você tiver escravo, um escravo hebreu, você não vai poder fazer o que você quiser. Não vai ser assim que vai funcionar. Ele vai poder trabalhar para vocês 6 anos, mas no 7º ano ele ganha alforria. Depois tem uma série de pequenas dificuldades textuais em relação a esse texto, com o texto do ano sabático, do ano do jubileu, etc. E tal. E aí vai regular se ele chegou solteiro, se ele chegou casado, se ele teve filho, se ele isso, se ele aquilo e tal. E 10 leis então para dizer como deveria ser o tratamento do escravo em relação, o tratamento do Senhor em relação ao escravo. No livro do profeta Jeremias acontece um fator interessante. Quando nós vamos lá no profeta Jeremias, capítulo 30, se não me engano, capítulo 30, 34, o rei Zedequias
que Jerusalém foi cercada 3 vezes. Okay? Primeira vez em 605, quando então há um acordo, uma série de líderes são levados, né, os jovens de Judá são levados cativos, entre eles Daniel. Depois em 588, é o caso que eu estou falando aqui, e depois em 586. Em 588, então, Jerusalém cercada, Jeremias adverte acerca dos escravos. E ele diz lá, acerca dos escravos, que o povo deveria libertar os escravos, que deveria seguir a lei do Senhor. E o povo liberta os escravos. E Nabucodonosor vai embora. Eles fazem um novo acordo, etc. Nabucodonosor vai embora. E assim que Nabucodonosor vai embora, o que acontece? Eles escravinam de novo. E aí Jeremias faz um oráculo profético, obviamente inspirado por Deus, e diz: olha, vocês vão ser levados cativos. E é isso que acontece em 586. Então, Nabucodonosor volta, e aí ele destrói o templo e leva todos cativos. Então, há uma série dessas leis que se referem à escravidão que são únicas em Israel. Uma série de críticos, eles vão apontar as leis de Israel como cópias de leis mesopotâmicas antigas. E eles apontam pelo menos 4 leis que vão servir, entre aspas, de base para que Israel crie o seu corpus legal. E vão dizer basicamente o seguinte: Israel copiou as leis de outros povos. Essas leis de Israel, elas não são únicas, não são inovadoras, não são nada. São iguais aos outros povos. Por exemplo, existe um tablete, é um tablete que é datado por volta de 2100, antes da era de Cristo, né, antes da era comum, antes de Cristo, do rei Ur-Nammu, da cidade de Ur, no sul de Bagdá. E é achado apenas uma parte desse tablete, com um prólogo e 29 estatutos, 29 leis. E essas leis, elas falam da equidade entre as pessoas, da igualdade entre elas, de justiça. Há uma menção clara à proteção das viúvas, dos órfãos, dos pobres. O estilo é casuístico também. Olha, se acontecer isso e aquilo e tal. Esse conjunto de leis. Há um segundo conjunto de leis, datado por volta de 2000 antes da Era Comum, do rei Liptishtar, tá? No centro ali da Mesopotâmia. E também uma parte foi encontrada, e nessa parte eles conseguiram discriminar 38 leis. Tá? 38 leis. Os arqueólogos acreditam que isso não é nem perto da metade do número de leis que existia nesse tablete completo. Eles acreditam que existiam mais de 200 leis nesse tablete completo, mas eles só conseguiram identificar 38 no pedaço que eles têm. Há um epílogo, há um prólogo, e a ideia de que Deus comissionou, Deus deles, comissionou o rei, né, Liptishtar, a fazer essas leis. E essas leis também têm um estilo casuístico e também parecem promover o bem-estar da terra, o bem-estar entre as pessoas e assim por diante. Justiça social, e assim por diante. Um outro conjunto de leis, um conjunto de leis acadiano muito conhecido, chamado Código de Hammurabi, por volta do ano 1900, 1800, antes da Era Comum, escrito em um conjunto, em uma pedra de mais ou menos 8 pés de altura, uma pedra negra, e colocada no templo de Exária, na Babilônia. Por volta de 1200, essa pedra foi levada para Shushan, na capital da Pérsia, para Suzã, capital da Pérsia. E ela foi encontrada pelos franceses nessa região, em 1902. Nesse conjunto de leis, você tem, nessa pedra grande, você tem a figura do rei Amura, diante do deus Sol, recebendo a incumbência, então recebendo a comissão desse deus Sol, que pode ser uma representação de Marduk, segundo alguns pode ser a representação do deus Shamash, aí, uma ligação linguística bem clara com Shemesh e tal, bem mais óbvia do que talvez se refira ao deus Marduk. E esse deus Shamash, então, ele está conferindo ao rei a autoridade para fazer as leis para o povo. Leis que deveriam trazer justiça, que deveriam trazer igualdade entre as pessoas. O texto deixa claro que Hammurabi não recebeu a lei dos deuses, mas recebeu a comissão dos deuses para fazer a lei. E ele sozinho é o legislador. Isso fica muito claro pela quantidade de elogios que Hammurabi faz a ele mesmo, durante o texto. Tem uma série, no final desse texto tem uma série de bênçãos para o fiel e de maldições para o infiel. E dito isso, a gente tem o quarto conjunto de leis, que são as leis dos hititas, né? As leis de comércio dos hititas.
chamadas também de lei suzerano e vassalo. E essas leis, elas também têm um estilo casuístico. E elas também têm bênçãos e maldições para aquele que cumprir, né? Bênção, e para aquele que não cumprir, maldições. E esse conjunto de leis hititas, por volta de 1300, 1200, antes da Era Comum, são as leis que mais se aproximam do corpo de leis do Pentateuco, da Torá, aqui de Êxodo, de Levítico e Deuteronômio. Agora, o que é interessante, e a pergunta que a gente começou fazendo é: será que existe realmente uma base de comparação entre essas leis mesopotâmicas e as leis bíblicas? Será que realmente Israel copia, né, as leis, ou Deus, no caso, copia as leis que já existiam e traz as leis para Israel? A gente tem pelo menos 4 pontos importantes a ressaltar. Antes desses 4 pontos, o início da resposta é: obviamente existe muita relação entre as leis israelitas e as leis antigas. Muitos pontos de contato. Tanto é que um biblista chamado George Mandelbaum, ele descobre em 1960 a relação entre as leis hititas e as leis bíblicas. E ele faz essa relação. E é importante essa relação, acho que já falei aqui uma vez, se eu não falei, eu falo de novo. Mas é importante porque muitos dos críticos do texto bíblico, eles vão dizer que a parte das leis da Bíblia foram escritas por volta do século 6, 7, antes da Era Comum. E obviamente não foram escritas por Moisés. E eles vão apontar uma série de problemas linguísticos, de problemas textuais, etc. Esse indivíduo, George Mandelbaum, ao descobrir a relação das leis do Pentateuco, da Torá, com as leis hititas, o que ele faz com o texto bíblico? Ele confirma a antiguidade do texto bíblico. Por quê? As leis hititas foram escritas por volta de que época? Acabei de falar. 1300, 1200 antes da Era Comum. Se as leis israelitas são parecidas com esse corpus de leis hititas, então o texto bíblico dificilmente pode ser datado do século 7, 6 antes da Era Comum, e pode sim ser datado com mais antiguidade. Ou seja, provavelmente na época que Moisés escreveu a Torá. Mas quais são as diferenças? E essa é a parte importante, e é assim que a gente vai concluir. A lei bíblica, diferente do corpus de leis antigos, é a expressão da aliança entre Deus e o povo. As leis são dadas em consequência do êxodo, em consequência da ação divina em prol do povo. E é por isso que a lei começa dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ou seja, a lei, porque houve êxodo. A lei, porque houve libertação. São indivíduos libertos que vão guardar a lei. A lei é dada por Deus e não pode ser separada do evento êxodo. Só a lei porque houve êxodo. Só a lei porque houve libertação. Segundo ponto importante: o conhecimento da lei, de acordo com a Paraxá de Mishpatim, ele não é restrito a sacerdotes, a Moisés, a Arão, a ninguém. A lei é lida por Moisés, após ser dada por Deus a Moisés, para todo o povo. E após a leitura da lei para todo o povo inteiro responde: o quê? Nós faremos e obedeceremos. Ou seja, a lei não é dada a uma pessoa, a lei não é privilégio de ninguém. A lei é dada a todos. Todos igualmente recebem a lei e têm a obrigação de cumpri-la. Segundo aspecto. Terceiro aspecto, e esse é tremendamente inovador dentro de todo o contexto de leis do Antigo Oriente: não há distinção entre lei pública e lei privada. E não há distinção entre elas e a lei religiosa. O conjunto de leis criminais, civis, o conjunto de leis que fala do escravo, que fala da propriedade, estão diretamente relacionados à adoração do povo a Deus. Eu cheguei no Inverno, professor, durante algum bom tempo da Universidade de Jerusalém, ele disse o seguinte: esse é o único conjunto de literatura legal
o único conjunto de leis do Antigo Oriente, da literatura legal do Antigo Oriente, que faz uma amálgama entre três coisas: lei, culto e sabedoria. Por quê? E aí vem o quarto e importante, a importante distinção das leis bíblicas e das leis mesopotâmicas. Não guardamos, ou Israel não deveria guardar as leis civis, criminais, de propriedade, etc., para que houvesse bem-estar social, para que houvesse boas relações entre eles e assim por diante. Eles deveriam guardar todas essas leis por adorar o Deus que os libertou do Egito. Ou seja, a lei não era guardada, não deveria ser cumprida para bem-estar social e para justiça social. Ela deveria ser guardada como forma de adoração a Deus. Por isso que o Rabino Abraão Joshua Reis, ele vai dizer o seguinte: o conhecimento de Deus é o conhecimento de viver com Deus. Israel conheceria Deus por aquilo que Deus tinha feito e por aquilo que eles fariam conforme que Deus tinha mandado. Eu conheço a Deus pelo que Ele fez, eu conheço a Deus pelo que eu vivo com Ele, fazendo aquilo que Ele manda. Nós terminamos com uma frase importante, extremamente significativa de Êxodo capítulo 24. Depois que ele leu todo o livro da aliança, alto para o povo, verso 7, eles disseram: Vayomru kol asher diber Adonai nascer benishma. Tudo que Deus falou, nascer benishma. Faremos e ouviremos. E aqui também o verbo chamar obedecer. Ouvir e obedecer estão conectados. Agora o que é interessante, tudo que Deus falou nós faremos e obedeceremos. Faremos e ouviremos. Qual é o ponto interessante aqui? Primeiro faz. A ação precede o entendimento. A ação precede o entendimento. Eu primeiro faço e depois, se der, eu entendo. Se eu conseguir, eu entendo. O povo então diz: eu primeiro vou obedecer o que Deus falou, primeiro vou fazer o que Deus falou e depois eu vou entender. As leis de Deus têm um caráter transcendente. As leis de Deus não estão relacionadas apenas a nós, mas estão relacionadas a Ele. E é por isso que João, e a gente podia falar de Tiago aqui também, mas eu não quero me alongar, por isso que João tão claramente diz: aquele que diz que ama a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Porque o amar a Deus, o reconhecê-lo, é guardar os seus mandamentos. É seguir o seu caminho. Volto a repetir a frase de Cristo, com ela nós concluímos. O conhecimento de Deus, o andar no caminho de Deus, é andar o caminho com Deus. Ou seja, não há maneira de chegarmos até Ele se não for com Ele. E a maneira de irmos com Ele é cumprindo aquilo que Ele ordenou que cumpríssemos. Deus abençoe.